Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite. E o tema desta mensagem que eu vou colocar é um novo tempo de adoração. Abra sua Bíblia, se você quiser acompanhar aí na sua residência, onde você for ouvir, de manhã, à noite, a qualquer horário que você for ver esta mensagem, tá? Compartilhe se você sentir no teu coração para abençoar outras pessoas, que outras vidas possam ser alcançadas através da palavra de Deus, tá? Abre a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7 a 21, e ao versículo 21 até o 23, diz assim a palavra do Senhor. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eles direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. A gente vê, né, que está acontecendo muitas coisas nesses últimos dias, vemos muitas coisas e já estão acontecendo os sinais da volta de Jesus. Não se vê muito por aí nas igrejas pregar a respeito sobre o fim dos tempos, sobre que Jesus está voltando. Eu não sou contra a prosperidade, enfim, mas a gente vê que o verdadeiro evangelho não está sendo pregado como deveria estar sendo pregado nas igrejas. Vemos por aí em lugares onde só prega prosperidade, que você vai receber um Pix, que você e o povo sendo iludido e dando glória a Deus até, né, ficar sem voz. Mas o que Deus quer dizer nesta mensagem? Nessa passagem, podemos apontar um exemplo em que Deus, ele retrata através do Evangelho de Mateus, como será a recepção perante ele naquele grande dia. Durante o cotidiano de nossa chamada, temos como alvo muito e outros valores e interesses, e deixamos de pensar na prestação de conta com o nosso testemunho de vida. Muitas das vezes começamos a errar o alvo ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso relacionamento com Deus. E que fazia parte da nossa promessa, o Senhor começa a nos entregar através dos dons e ferramentas e maravilhas. Que esquecemos de um fator muito importante, o testemunho de vida. O nosso testemunho de vida. E mesmo não nós pertencendo o que o Senhor nos entrega, não tomando de volta, né? E as pessoas vão sendo usadas com seus dons e esquece de que nada vem de nós, de eu e você, os dons, mas tudo pertence ao Senhor. O princípio da queda e a perda da própria salvação, e a palavra ainda cita que poderemos ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida eterna. Nada adianta, né, a gente ganhar o mundo inteiro. O que adianta aqui a gente ser famoso aqui na terra, ter muitos seguidores, né? Você ser um cara rico, milionário,
ser conhecido e através da mídia, que somos levantados como profetas em uma geração para anunciar os bons e as novas. Eu e você temos que atentar para isto, né? Vemos muitas coisas, mas nada vale nós, né, ser tão conhecidos, famosos, e naquele grande dia perdemos a nossa salvação, que é mais importante. E se você pegar a Bíblia ali lá em Ezequiel, capítulo 33, e versículo 7, vai dizer assim: A ti, ó filho do homem, te constituiu por atalaia, verdadeiro profeta sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e ela anunciarás da minha parte. O que o profeta Ezequiel está querendo dizer aqui? O profeta Ezequiel mostra a vontade do Pai para aqueles que são chamados para a boa obra. Porque um dia teremos que receber da parte de Deus a sua avaliação, né? E cremos num reino eterno, não nesta dimensão. A gente crê não num reino dessa dimensão, né? Mas um plano celestial. E pregamos a salvação pela fé e pelas obras. A morte para a vida é como se fosse renascer para Deus. É assim que a gente cremos na palavra de Deus. Cremos que dentro de nosso íntimo ser podemos ser transformados e libertados das vidas. Buscamos uma vida em espírito e em verdade, verdadeiramente com Deus. Uma vida totalmente transformada. O que a gente vê hoje aí nas igrejas, vemos muitas pessoas matando os próprios irmãos dentro das igrejas, né? Com fofocas, com picuinhas. A pessoa muitas das vezes ouve algo e já vai correndo falar para o pastor sem saber direito, sem saber ouvir o que o irmão falou para o outro, e já vai ali abrindo, já dando brecha para outras coisas. E isso daí acaba matando pessoas dentro das igrejas, por pessoas que não vigiam, não têm um comportamento adequado de um cristão, né? Se a gente for pela palavra de Deus, a mudança ela começa de dentro para fora. Tem pessoas que têm só aparência, mas não são. Entendeu? Essa é a grande diferença entre um verdadeiro cristão e o que tem uma vida que não condiz com o que ela crê. O que o Senhor nos coloca nos nossos corações nessa noite é que o nosso coração ele tem que estar cheio dessas metas, principalmente da última citada, porque teremos o nosso galardão nos céus através de frutos, que pode vir uma nova semente nascer e frutificar, e sempre produzir no futuro, e assim continuar a obra. O apóstolo Paulo, em sua carta ao povo de Filipenses: peço isso, que a vossa caridade aumente mais e mais, e essência em todo conhecimento. Em Filipenses capítulo 1 e o versículo 9, Paulo ele deixa bem claro que temos que atentar para o verdadeiro caminho que o Senhor nos ensinou nas Escrituras. E não adianta somente ter a bondade ou mostrar uma vida correta por aí. Temos que investir no
próximo e buscar mediante o poder de Deus. Que seja tocado por esse ensino e que transforme o caráter e as atitudes, buscando imitar uma vida de Jesus. Para isso temos que ser espelho e guia, e voltando sempre para a vontade soberana de Deus e Jesus. Jesus nos ensinou que temos que conhecer a verdade, pois só conhecendo a verdade nós seremos libertados totalmente. Primeiramente, o Evangelho de João, ele nos ensina algo tremendo quando ele diz assim, em João capítulo 1, 9, diz assim a palavra: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. João 1, 9. Jesus, ele é a luz que iluminou e sempre será ilumina este mundo. E se permitirmos a sua vontade em nossas vidas, seremos o seu espelho refletor para todo o mundo conhecer a sua luz, para que reflita, e temos que entender que este reflexo é o caráter divino ilustrado pela palavra de Deus aqui citada pelo João, né? Pois ninguém vem ao mundo somente por vir. Há um grande projeto divino nessa existência. Esse projeto sempre cumpre a partir do momento que permite que a história preparada para cada um de nós comece a ser escrita, e essa escrita foi feita pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. O evangelista João também, ele traz a falar de Jesus para nos mostrar como conseguiremos essas virtudes, né? Lá em João mesmo, capítulo 16 e versículo 24 diz assim: até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O poder para alcançar os objetivos de hoje está somente no nome de Jesus. Você quer alcançar? Eu te faço uma pergunta. Quer alcançar? Clame o seu nome. Clame o nome de Jesus. Após pedirmos, Deus nos entrega a habilidade que devem ser devolvidas. Uma delas é viver em comunhão com os irmãos. Amar o meu próximo, segundo, como a si mesmo. Foi-nos dado este dom por Deus. Isso é um dom. Através do seu Filho Jesus Cristo, a forma de vida segura, tranquila, que nos torna os nossos problemas tão insignificantes em meio a tantos apoios. Salomão, ele cita em seu livro de Eclesiastes a força da união. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, e seu companheiro mais aí do que estiver. Só pois caindo não haverá o outro que o levanta. Eclesiastes capítulo 4 ao verso 9 e ao verso 12. O primeiro assunto da carta do apóstolo Paulo ao povo de Coríntio, ele frisou a comunhão. Rogo vós, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos
em um mesmo sentido, em um mesmo para receber. Em 1 Coríntios 1 capítulo 1 e versículo 10. Paulo, ele havia sido comunicado a respeito do povo de Coríntios, a respeito de contendas. Ele sabia que poderia afetar muito. Sem a comunhão não há o mover do Espírito Santo de Deus. Aonde não tem comunhão, não tem o mover do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, em todas as igrejas, nenhuma igreja são perfeitas. Tem igreja que tem o fofoqueiro, tem igreja que tem aquele irmão que gosta de reparar a roupa do irmão, tem aquele irmão que na hora da pregação fica conversando com o outro, tem aquele irmão que fica no celular na hora né? Aí você vai perguntar algo para ele e fala, eu não sei. Vemos aqui fora, muitas pessoas muitas das vezes ficam desanimados, porque a gente vai na igreja para ouvir a palavra. E muitas das vezes, infelizmente, lugar de mesa significa comunhão. Nem todos que estão na mesma mesa com a gente não quer ouvir o seu bem, não quer ver você feliz. Ele incomoda com a sua felicidade, né? Hoje, infelizmente, as igrejas estão lotadas de pessoas como fariseus. Tem até pessoas que cometem suicídio. O que é cometer um suicídio? É você matar o seu próximo com a sua própria língua. Em vez de aquele irmão caiu dentro da igreja, eu vou orar para que Deus levante aquele irmão. O jovem ele saiu da igreja, o jovem agora está dançando um funk. Em vez de você criticar com a sua língua maldita, vai orar pelaquela vida. Em vez de você ficar falando mal da vida do teu próximo, vai orar, vai ler a Bíblia, vai procurar conhecer mais sobre o caráter de Cristo. Não fica olhando na vida das pessoas, julgando. Infelizmente, em todas as igrejas tem, na minha igreja tem gente assim, infelizmente. Porque igreja ninguém é perfeito. Igreja é hospital. Igreja é lugar de refrigério para almas que estão quebradas. Mas não podemos olhar para essas pessoas que estão lá. Porque se eu olhar para o pastor, se eu olhar para o irmão, para a irmã, eu vou ver defeito neles. Mas infelizmente temos que olhar para Cristo, porque Jesus ele é perfeito. Jesus ele não olha como os nossos olhos carnais, ele olha como o olhar do Cordeiro, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, né? As pessoas estão preocupadas mais com os bens, de estar bem, e esquece de ir até as almas perdidas, porque todos que estão ali estão careca de saber, né, que Jesus, que temos que amar o nosso próximo, mas nem todos conhecem a verdade, como eu já falei aqui no começo. Nem todas as pessoas que diz Senhor, Senhor, não vai entrar no reino dos céus. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, entendeu? Hoje em dia as pessoas estão acostumadas com aquelas pregações mais de ficar passando a mão na cabeça, que você só vai ter, que Deus tem uma vez para você. Eu já falei, eu não sou contra, mas o ensino verdadeiro tem que ser pregado, tem que ser ensinado para que este povo conheça e seja liberto totalmente. Mas se eles querem, né? Vamos dar, continuando aqui, né? Que Paulo ele havia sido comunicado de contendas entre o povo de Coríntio. Ele sabia que poderia afetar muito. Como eu já disse, sem a comunhão não há o mover do Espírito Santo e nem a presença nos caminhos em que o Senhor determinou que andássemos. O maior vilão das nossas vidas, os maiores vilões destas distinções no meio da igreja hoje em dia, é o espírito imundo que age nessas igrejas de hoje em dia, no nosso século, que causam problema, assim como foi em Coríntios, a causa até dos nossos dias, que está ficando cada vez mais presentes no meio do povo chamado por Deus. É com isso que muitos morrem sem ser escolhidos e são condenados em Gerezim.
no lugar da bênção por estar com o coração em Ebal. O que é Ebal? É lugar de maldição e escravidão. Lá em Ezequiel, capítulo 22 e versículo 24, diz assim, lemos lá, Filho do homem, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. O profeta estava dizendo para Israel sobre os pensamentos de Deus, e essa realidade contemplamos hoje dentro das igrejas, mas contém agravante. Muitos profetas ele não tem tido esta ousadia de ter se conformado com o pecado no meio do povo de Deus, né? Hoje dentro das igrejas é mais com agravante isso, né? Não cobrando o ensino para que as pessoas permaneçam em suas igrejas. Temos que permanecer em nossas igrejas. Não podemos sair. Eu não acredito nessa revelação que o seu tempo acabou lá. Eu não acredito nisso. Eu vou pelo que Ezequiel, o profeta, nos ensina aqui, falando, dizendo para o povo de Israel, né? Ele vem cobrando e ensinando para que as pessoas permaneçam em suas igrejas, como devemos ser. O modelo atual da administração de eclesiástica pode dar a segurança para os seus líderes. Mas não tem agradado a Deus. Os nossos líderes muitas das vezes não têm agradado a Deus, não têm feito o que Deus tem mandado fazer, falar para a igreja. Tem profetas que têm medo de falar a verdade e ele ser rejeitado. É melhor você falar a verdade do que você ser cobrado pelaquilo que você não passou para a noiva de Deus, né? Podemos deparar muitas das vezes com os líderes frustrados, sem a capacidade alguma de sonhar. As igrejas vazias, o que é o maior a tristeza para nós, né? Nesses últimos tempos, desde o começo, a maior tristeza é nós olhar a igreja vazia, a igreja fechadas. E igreja fechando, profetas feridos voltando para os seus campos centrais, profetas sendo escandalizados, caluniados, né? Tudo isso é permissível na vida deles, nas nossas vidas hoje em dia, por pactuar com essas, particular com esses erros básicos, né? E a falta de cobrança espiritual, uma falta de uma vida, de um relacionamento com Deus, tem deixado o seu tempo na presença de Deus. E muitos, e mais grave ainda, né, têm agido com as suas próprias forças, quer fazer da sua forma. Os nossos líderes de hoje, né, porque tá fazendo com o seu braço. Mas não é assim, né? Como se diz, querendo ajudar a Deus. Mas a gente podemos inverter isso. Como podemos inverter isso? Podemos começar a organizar a nossa vida espiritual, englobando um modelo de vida exemplar ao meio cristão e à sociedade em geral, mostrando, né, para a sociedade esse exemplo de Jesus, no geral, mudando, e espero uma resposta
de nossas condutas. O mundo espera uma resposta de nossas condutas lá fora. Essas respostas estão agravadas em nosso ministério. No ministério entregue por Deus no ventre de nossa mãe. Vamos deixar de olhar para B, para C, olhar mais para o alvo, que é Jesus. Hoje em dia as igrejas virou ringue, de boxe, brigando por poderes, um querendo ser melhor do que o outro, mas não é isso que a palavra de Deus nos fala, nos relata aqui nesta noite. Não podemos perder essa essência do verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro é aquele que transforma. Não é aquele vir como que você está, mas não é para permanecer do jeito que você veio. Tem que ter mudança. Como que age mudança? É o querer. A vida que eu levava lá atrás, hoje em dia eu não levo mais. O que era? Prostituição, mentira, Porque eu permiti que Jesus me mudasse, me transformasse. O que eu fiz lá atrás não me interessa agora. O que me interessa é a minha vida daqui para frente agora com Jesus. Se eu for olhar para as pessoas que estão dentro das igrejas, eu e você, a gente acaba deixando de ir para buscar a Deus. Por que, irmão Diego? Porque você vai ver defeitos. Como eu disse no começo, através da palavra, tudo baseado na Bíblia. Eu não falo nada de mim, Não tem um eu acho. Não, eu acho, isso não existe. A palavra de Deus, vai só em uma direção. Não tem o eu acho. Não, irmão, eu penso assim. Não tem o que você pense, é o que a Bíblia fala. Não adianta eu ser um cristão e não ter uma conduta e um caráter de um cristão, como diz aqui a palavra hoje, nos ensinou hoje, nesta noite. Porque roupa não salva ninguém. Sim, temos que ter um comportamento de veste, isso é verdade, sim, é base bíblica. A irmã não pode andar feia. Ela é uma serva de Deus, mas ela não tem que andar com roupa com decote, roupa apertada, querendo dar uma de jovens, eu tenho 15 anos, vice-versa. Temos que ser exemplo. Nós somos espelhos lá fora para as pessoas, E foi essa palavra que Deus tocou no meu coração nesta noite, E o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é um novo tempo de adoração. Sabemos que estamos vivendo os últimos tempos da igreja aqui na face da terra. Mas Deus tocou no meu coração e Deus falou comigo que há um novo tempo de adoração. Foi que Deus tocou, Deus me deu essa mensagem. E somos gratos a Deus, porque Deus tem feito muitas coisas boas em nossas vidas. Temos momentos difíceis, temos provas como todo mundo tem. Mas se a gente for olhar para os problemas acabam nos destruindo. Nós temos que entregar na mão de Deus. E que Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima.